Olá pessoal, eu sou a Bê, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Eu Preciso Te Contar. Hoje eu quero falar com você sobre medo. Você tem algum tipo de medo? Medo de ficar doente, medo de perder seu trabalho, medo de guerras, medo de um governo? Do que você tem medo? Talvez o seu medo seja até de morrer. Seja ele qual for, porque são inúmeras as possibilidades, o medo nos causa tristeza, angústia, o medo nos aprisiona. Embora o medo, de uma forma ou de outra, pareça ser natural pra gente, eu tenho absoluta convicção que Deus não nos criou para sentirmos medo, para sermos escravos desse sentimento. Pelo contrário, Deus nos deu ferramentas importantes para que a gente possa superar isso na nossa vida. E hoje, nesse vídeo, eu separei duas histórias que me chamam muita atenção, que estão na Bíblia, uma delas no Novo Testamento e outra no Velho Testamento, que falam sobre o medo. Ao longo da minha caminhada com Deus, eu aprendi através da Bíblia e também por experiências próprias como vencer o medo. E hoje eu quero que ao final desse vídeo você possa sentir que você tem capacidade, através da força que Deus nos dá, de vencer qualquer tipo de medo que você tem. A primeira passagem então está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Depois eu vou deixar na descrição certinho a localização para você ler se você quiser. Nesse exemplo, o rei da Síria fazia guerra contra o povo de Israel. Acontece que todos os movimentos que o exército do rei da Síria fazia já eram antecipadamente previstos pelo povo de Israel. Chegou um momento então que o rei da Síria se perguntou se tinha algum espião entre o exército dele. E alguém contou para ele que na verdade não era um espião, mas que havia um profeta chamado Eliseu que recebia todas as informações reveladas por Deus e avisava o rei de Israel. Ele ficou então indignado, o rei da Síria, e mandou que seu exército fosse atrás desse profeta Eliseu. Numa certa noite então, a Bíblia relata que um exército gigantesco foi enviado para a cidade onde Eliseu estava. E eles cercaram aquela cidade. À noite eles foram com carros, com cavalos, com muitas pessoas. Na manhã seguinte então, um moço que era auxiliar de Eliseu acordou e quando ele viu, a cidade estava toda cercada. E ele voltou correndo, cheio de medo, e falou para Eliseu: a cidade está cercada, o que a gente vai fazer agora? Eliseu responde então: não tenha medo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E nessa hora o rapaz não conseguia entender nada, porque ele só via aquele exército do rei da Síria. Mas aí Eliseu faz uma oração e pede ao Senhor: Senhor, abra os olhos desse rapaz para que ele possa ver. E nessa hora a Bíblia relata que esse rapaz então viu que existiam cavalos e carruagens de fogo ao redor, de forma espiritual, para lutar em favor de Eliseu, para protegê-lo daquela situação. Essa história nos mostra, portanto, que quando a gente está agindo conforme a vontade de Deus, estamos debaixo da sua potente mão, da sua proteção, a gente não precisa ter medo, porque existe um agir invisível de Deus, que é algo, na verdade, que até já falei em outro episódio. E mesmo que a gente não veja, nós devemos confiar, nós precisamos aplicar nossa fé em Deus, porque Ele sempre está nos protegendo e guardando os seus filhos. No Novo Testamento, então, lá no livro de Marcos, no capítulo 4, tem uma história que talvez você já tenha ouvido, que fala de um episódio em que Jesus estava num barco, deitado na polpa, num travesseiro, dormindo, ele devia estar muito cansado, eu imagino, e os discípulos estavam naquele barco. De repente começou uma ventania muito forte, e aquelas águas se agitaram e jogavam o barco de um lado para o outro, a água começou a entrar dentro do barco. Então eles correm para a polpa e acordam Jesus e falam: Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça, que a gente morra? Eles estavam morrendo de medo. Jesus levanta então, olha para aquelas águas e ele fala assim: aquieta-te, acalma-te. Nessa hora aquelas águas pararam, que tudo virou bonança, tranquilidade. Então ele olha para os discípulos, eu imagino talvez até num tom de puxar a orelha deles, mas com amor, é claro. E ele fala assim: por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? O que eu acho interessante é que Jesus já estava no barco, ainda que ele estivesse dormindo porque ele estava cansado, ele estava no barco com os seus discípulos. E de acordo com o que Jesus falou, eu acredito que a ideia dele era de que bastava que os discípulos tivessem fé e de repente eles mesmos poderiam repreender aquelas águas, crendo que Deus tem o poder para fazer isso. Muitas vezes a gente age assim na nossa vida. Mesmo a gente dizendo que Deus está conosco, de que nós cremos nele, quando chega num momento de dificuldade, onde a tempestade está forte, a gente não aplica a nossa fé. E Deus espera isso de nós. Ele não quer que a gente veja para crer, como aquele rapaz lá na história do profeta Eliseu. Não. Ele quer que a gente aplique a nossa fé, crendo que Ele é poderoso o suficiente para fazer aquelas águas, aquela tempestade se acalmar na nossa vida. Lembre-se que para que Deus haja na nossa vida é necessário que a gente reconheça que nós precisamos dEle e que a gente entregue a nossa vida, os nossos caminhos para que Ele conduza. Se você já fez isso na sua vida, então é hora de agir com fé. A única coisa que o ser humano realmente precisa ter medo é caso ele ainda não tenha tomado a decisão de seguir a Jesus, de convidá-lo para ser o Senhor da sua vida. Caso contrário, se você já fez esse convite, não há nada para temer,
porque nada pode nos separar do amor de Deus. E eu encerro esse episódio de hoje lembrando as palavras do apóstolo Paulo que falam assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? E depois ele continua: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura ou profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu te digo então, pare de ter medo. Não há nada para ser temido se Deus está ao seu lado e se você deposita a sua fé e a sua confiança nele. Se você já superou algum medo na sua vida através do poder de Deus e da fé nele, compartilhe a sua experiência nos comentários. Eu tenho certeza que essa troca de experiências pode ajudar outras pessoas a ter a sua fé fortalecida em Deus. E a gente então pode começar a viver uma vida abundante, feliz, alegre, sem ter medo de nada, porque não há nada para temer para aqueles que amam a Deus e seguem os seus caminhos. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, compartilhe com alguém e eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.